quero chamar a atenção de todos para algo muito importante sobre essa questão da robótica. Durante muitos anos da minha vida, eu tenho procurado assim encontrar algumas respostas lógicas de como desenvolver coisas como esta função, né? Entrando no mundo da robótica, e até mesmo quando de idade assim, de 11, 12 anos, eu tinha aquele fascínio sobre esta questão, mas na realidade nunca pude desenvolver. A não ser, no entanto, exatamente em 2000, a questão da arte e desenhos artísticos, e precisava me aprimorar cada vez mais e mais, e a lançar meus trabalhos para as pessoas, desenhando retratos, produções de revistas, que só fui produzir exatamente em 2005, quando eu pude começar a ter alguma pequena condição. Mas o meu desejo era aprender a mexer com essa área da eletrônica e entrar também na questão da mecatrônica. E pude entender um pouco sobre a questão desta área, na questão da área da eletrônica a mais, não exatamente na mecatrônica, que entraria a questão da robótica. A observação que estaria tendo e como desenvolver programação. Mas o meu trabalho é muito mais do que apenas desenvolver programação. Exatamente no ano de 2010, ou até um pouco antes de 2010, né? 2008, até mesmo em 2007, posso até assim dizer, mas propriamente em 2008, comecei a raciocinar um pouco uma possibilidade de desenvolver uma máquina que tivesse a capacidade de, como é que eu diria, crescer. Mas como fazer uma máquina com essa capacidade de crescer e até mesmo se multiplicar? Não estou falando de fazer peças e elas mesmas ali, né, dentro da máquina ser juntadas e formar aquilo que eu bem quero, não. Ela, por ela mesma, fabricaria suas próprias peças e assim se autofabricaria como se fosse uma célula comum, né? E assim por diante. Encontrei muitas respostas e fui estudar bastante, como já vinha tendo conhecimento sobre o lado da biologia. Mas a questão mais que me chamou mais a atenção foi quando fui buscar respostas sobre o que é a mente humana, como ela se desenvolve, como é que ela cresce, como é que ela se estabiliza, se organiza. No mundo da robótica, há muitos cientistas buscando compreender como se desenvolve uma mente que possa estar tão próxima da nossa mente. Bom, eles estão produzindo nada mais que uma coisa artificial, e o que é artificial não pode ser considerado como algo original. É uma pirataria, vamos dizer assim, da mente humana, querer imitar o original. Mas não passa de uma imitação. Ou, em outras palavras, são coisas programadas que obedecem a comandos. E, no entanto, até mesmo pessoas que entram neste lado de estudos da biologia da mente, a anatomia de suas funções, cientistas, biólogos têm procurado compreender e transmitir todo tipo de informação. Eu, no entanto, tenho estudado muito sobre esta questão e encontrei respostas plausíveis de como é que a consciência ela acontece. E estou respaldando isto também porque entra essa função
para poder compreender como estabelecer na questão da robótica, um humanoide com possibilidades de desenvolver um estado consciente. Por mais que as pessoas projetem coisas, jamais serão tão suficientes para desempenhar atividades tão coigual à atividade humana. Aparentemente parece estar tendo um diálogo lógico quando se trata de comunicação verbal com um Android. Tenho tido alguns aqui na minha casa de programação de uma mente artificial dentro do meu próprio computador e pude vasculhar todas as áreas deste sistema e percebi exatamente como é toda a façanha. Na realidade, você está apenas se comunicando com comandos já programados para responder certas situações, que você pode criar novas situações. E isto, na verdade, não é consciente. Nunca foi e jamais será. Tanto que não quero desenvolver um Android não programado, mas um Android não programado. Por quê? Porque não trabalho com coisas programadas, a menos que seja por alguma razão que eu venha então desenvolver algum tipo de programação. Mas, no entanto, desenvolver mecanismos que possa desenvolver atividades altamente idênticas como a atividade humana. Não posso dizer assim, posso dizer até assim, não 100%, é claro, mas de alguma certa forma, desempenhar uma atividade X similar à atividade humana. Não uso princípios programados. E nem sequer tampouco alguma atividade computadorizada. Alguém poderia até perguntar, e é possível se construir uma máquina que tenha a capacidade de desenvolver atividades não computadorizadas? Sim, provavelmente que sim. Não temos a televisão, não temos o rádio. Aí não existe nenhum sistema programado para funcionar ali dentro do rádio se utilizando de algum computador. São apenas mecanismos de atividades tais, X. Então, eu pude perceber a grande importância destes princípios lógicos para desempenhar o papel dentro da própria robótica. E pude estudar minuciosamente em 2010 e entrando 2011 coisas notáveis como jamais pude imaginar em toda a minha vida. Descobri em 2010 2 princípios da física quântica, que a partir de apenas de um desses 2 princípios que descobri dentro da física, como desempenhar atividades conscientes, até mesmo desenvolver o papel de uma alma. Alguém pode até rir de mim, né, e dizer, você vai criar uma alma? Na realidade, não se cria a alma. A alma é apenas um efeito decorrente de um mecanismo. E com esta razão pude notar que é muito mais do que simplesmente algo fora do corpo. A própria ciência da robótica, entrando nesta esfera em que estou abordando, vai mostrar-nos realmente o que somos de fato, como um dos meus grandes objetivos, que na realidade somos atividades subsequentes da própria natureza que estamos envolvidos. Você faz parte do meio, vê o ambiente, as coisas acontecem ao seu redor, e isto nada mais é que séries de atividades conjuntas que você recebe nos seus sensores, audição, tato, paladar, olfato e assim por diante,
através de sua visão, informações em que você então se tornará um ser perspectivo das coisas que acontecem. Não é como os animais, eles têm certas percepções e noção de determinados detalhes de coisas do seu ambiente, mas como nós seres humanos, eles não têm. Mas os seres humanos, eles têm não só as noções das coisas, mas têm um certo grau de raciocínio. Tem raciocínio tal e sabe discernir as coisas que os animais não entendem. Então, com isto, pude encontrar durante este ano de 2011 grandes respostas como nunca encontrei em nenhum outro lugar, uma vez porque também posso adquirir informações, é claro. Até mesmo na internet podemos encontrar algumas coisas, pesquisas sobre pensadores. Não descarto o fato de o que os cientistas falam a respeito da mente humana. É uma coisa que aprendemos diariamente e podemos observar esses detalhes, mas existem coisas que não nos é exposto porque não se tem percebido, entendido. Ainda está a se lutar muito em buscar desenvolver uma mente eletrônica perfeita para desempenhar atividades idênticas perfeitamente a um ser humano, que possivelmente um estado consciente. Será que algum dia construiremos robôs, androides, conscientes de alguma coisa? É certo que os homens estão caminhando a largos passos para isso, mas de certa forma nem tão largos, a ponto de descobrir alguns métodos e segredos do cérebro humano. E espero que realmente, se houver alguém, que se exponha a isto quero dizer, em público, para que entendamos e percebamos que de fato há alguém no mundo. Mas se não há, estou eu aqui falando a respeito disso, que não pretendo revelar nenhum detalhe com respeito ao funcionamento do cérebro. E com isto, como se desenvolve até mesmo o próprio sentimento. Alguém pode até me perguntar, então quer dizer que agora até neste ponto você pôde perceber como se desenvolver sentimentos dentro de um androide? Bom, as pessoas criam programas e desenvolvem comandos de visão para quando se vê alguma atividade X, se desencadeia de um sentimento tal. Bom, na verdade, isso apenas são comandos, não existem sentimentos. Mas são coisas extremamente cheio de coisas complexas para que se entenda. Como é que poderei desenvolver uma máquina que sinta medo, tristeza, alegria, até o próprio amor? Uma máquina que de fato ame? Bom, com certeza já desempenharam máquinas que possivelmente demonstrem estado de gosto, de alegria, de felicidade no meio social. Mas é verdadeiramente sentimentos de fato? Não passa de programas comandados por programas de comandos que desempenham suas atividades. Mas como antes já tinha falado, eu não vou trabalhar desenvolvendo programas. São máquinas não programadas, mas máquinas livres de decisões próprias. Robôs são escravos. Agora o que eu vou fazer não é um robô. Vou falar não robô, mas androide, humanoide. E por essas razões, espero que todos possam ter me entendido aqui, as minhas análises aqui, minhas observações. Estou estudando ainda mais agora neste ano de 2012. Já estou em 2012, estamos aqui em 2012. Mas provavelmente estou produzindo esse vídeo no mês de julho de 2012. Quem sabe esse vídeo já está sendo percorrido por todo lugar por aí.
e muitas pessoas já devem ter visto, se não, com certeza neste momento que eu estou produzindo o vídeo, né, estou lançando agora neste mês de julho, e com certeza, né, talvez não tenha tantas pessoas vendo neste momento, mas não sei, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2012, talvez muitas pessoas já viram, né? É os meses que ainda espero, né, que as pessoas vejam, e quem sabe ainda mais para frente, 2013, 14, assim por diante, enquanto houver mundo. Então, eu agradeço a todos, né, que tenham me observado até agora, no presente momento. É um pouco meio demorado as coisas, e eu procuro me expressar da melhor forma, mostrando às pessoas, a todos vocês que estão me vendo, o quanto tenho em mente em desenvolver. Aparentemente parece que não é nada, mas é muita coisa. Não quero deixar de informar também que tem um arquivo de um pouco mais de 60 páginas, desenvolvendo este conhecimento geral sobre a mente humana, em que eu pude estudar durante 2011, e agora 2012 tenho descoberto novos detalhes sobre a consciência humana e como desempenhar esta atividade dentro de um Android, e pretendo desenvolver isto. E quero dizer que muitas das invenções que pessoas que têm por aí sobre isto, até utilizando neurônios, até mesmo de ratos, neurônios de verdade mesmo, de ratos, tentando dar possibilidade, apenas um neurônio, é claro que se utiliza, já vi isso em matéria e na internet, desempenhando atividades robótico, se utilizando de um neurônio na parte eletrônica. Mas eu até desafiaria, né, não fazerem isto, mas tudo eletronicamente. Será que o cientista teria capacidade de desenvolver um microchip que tivesse a capacidade de desempenhar tal coisa, unicamente se utilizando de um único circuito para fazer essas atividades, como se utiliza neurônios já existentes? Então eles não estão criando um Android que tenha uma atividade própria deles eletronicamente 100%. Existe ali uma porcentagem biológica. Estão usando neurônios de verdade mesmo, feitos biologicamente pela natureza. Mas será que os cientistas, têm a capacidade de desenvolver neurônios eletrônicos que se desenvolva essas atividades que biologicamente só seriam possíveis por causa da natureza ter formado esses neurônios? Será que eles têm capacidade de fazer tais coisas? É a minha questão que eu faço, porque tenho visto pessoas dizendo por aí: fulano criou uma nova forma de vida, utilizando o quê? Utilizando um DNA de um ser aqui, outro DNA ali, e fizeram uma acoplagem. Na realidade, eles fizeram uma nova forma de vida aí, certo? Mas, no entanto, manipulando uma forma de vida aqui e outra forma de vida ali. Isso já são coisas pré-existentes, e não porque eles fizeram de fato. É a mesma coisa de pegar uma planta e enxertar outra nessa planta, se utilizando da raiz de uma X planta. É um enxerto, assim como o DNA biologicamente falando, né? Pode se enxertar um DNA com outro DNA, é claro. Se eu compreender como se faz isso, até eu faço. Isso não é novidade para mim. E eu queria ver novidade e alguém ter construído um neurônio de fato. Isto é que é novidade. E não pegar um neurônio já pré-existente e formar alguma coisa que tal. Qualquer um que estude o ramo pode fazer tal coisa, né? Então, tenho sim de fato descoberto coisas incríveis nessa questão da biologia que diz respeito à mente humana. A função do lobo frontal, suas atividades em todos os lobos do cérebro, em conectividade com o corpo humano. E espero que todos estejam aí atentos, que com certeza, se Deus permitir, desempenharei tal coisa. E com certeza, em breve, estarei aí no ar para expor todo este conhecimento a toda a humanidade aí, né, que luta por este processo, por este programa, por este
por este projeto, por esta produção de uma possivelmente eletrônica desempenhar atividades conscientes. Até uma outra oportunidade, né, em que eu estarei passando alguma coisa para vocês. Podem mandar seus recados, podem mandar seus comentários, o que vocês acharam e suas perguntas. Mas se perguntar alguma coisa com respeito a como é que então a consciência se desenvolve, eu não vou responder, porque são coisas que eu não posso dizer para as pessoas assim, porque isto são coisas que eu não devo falar para ninguém. Não posso vender. Se alguém me oferecer dinheiro para isso, pode me dar milhões de reais, eu não aceito. Nem que me dê 10 milhões de reais, ou 100 milhões de reais, 500 ou 1 bilhão de reais. Não está à venda. Eu não aceito nenhum valor, porque é uma coisa minha, que até pedi a Deus, né, revelações sobre isto. Não está à venda. Pode dar 2, 10, 1 trilhão, 1 quaticilhão de dólares, euros, toda a riqueza que for, eu não vendo. Não está à venda. E espero que continuemos à frente na busca das conquistas. Alguém pode até dizer, então você de fato não descobriu coisa nenhuma, só está com história. Quanto mais pessoas pensarem nisso, pensarem desta forma, melhor para mim. Por que digo isso? Porque mais pessoas vão continuar lutando, procurando resposta e não vão encontrar, e me ignorar o que eu estou dizendo, melhor mais é para mim. Porque as pessoas de fato não estão encontrando as respostas lógicas de como as coisas sobrevêm à questão de produzir o estado consciente. E é claro que estou aqui para mostrar o quanto somos capazes de encontrar respostas em nossas vidas. E Deus, Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós criamos algo à nossa imagem e semelhança. Porque não somos Deus, é claro, para fazer as coisas iguais a Ele, mas semelhante a Ele. E isto são coisas que quero dizer a todos, porque como seres humanos, é claro que não somos Ele lá, Deus, não, somos nós aqui, Ele é lá. Agora, nós fazemos as coisas semelhantes a Deus. E Ele, ou seja, aquilo que Deus fez, Ele fez semelhante àquilo que Ele é, aquilo que Ele é capaz, está na sua dimensão. Nós fazemos na nossa dimensão, na nossa capacidade. Para aqueles que pensam, ele já está querendo ser Deus. Não. Eu não quero ser Deus. Eu quero ser apenas eu mesmo, com a minha capacitação, e tanto que busquei foi exatamente da fonte primária de todas as coisas, que é o próprio Deus que me trouxe esse entendimento, porque eu pedi a Ele, Senhor, me revela como é que é isso, e o Senhor me revelou. Para aqueles que não acreditam em Deus, com certeza, aqui está alguém que realmente encontrou respostas do próprio Deus, porque eu não encontrei em nenhum outro lugar. Até que busquei muitas coisas, as pessoas inventam coisas por aí e de fato é só uma tentativa, como daqueles que iriam provar que foram à Lua, né? E por que não projetam máquinas que tenham capacidade avançada de ir para a Lua hoje? Aquele tempo era atrasado, e por que hoje que é tão avançado? Por que ainda não quiseram mais fazer algo que pudesse ir até a Lua? Então, na realidade, ninguém nunca foi para a Lua. Isso eu garanto. Mas isto que eu vos digo, de fato, é verdadeiro. Estou aqui como testemunha de mim mesmo, que eu dou testemunho de mim mesmo, a respeito de que o que eu estou falando é verdadeiro. Tenho amigos que eu comento a respeito e eles acham interessante como cheguei a esta capacidade de desenvolver tais coisas. Outros duvidam, né? Mas sempre tem os contra e os a favores. Até outra oportunidade.